Bom, pessoal, minha ideia hoje aqui é só ajudar um pouco vocês a se encontrar um pouco nas aulas. Para quem não foi também, entender mais ou menos o que é que foi feito. Eu vou passar um pouco do que eu entendi e espero que isso possa ajudar vocês a pelo menos tentar equalizar um pouco o nosso conhecimento. Antes de mais nada, eu quero mostrar a vocês esse site aqui. É um site que você consegue baixar arquivos RAW. Então, várias pessoas divulgam várias imagens delas, eles disponibilizam de maneira gratuita, então você pode baixar, manipular, editar como você quiser. E eu vou estar utilizando essas fotos para poder a gente seguir nessa linha, a gente poder trabalhar em cima delas. Eu baixei várias para o meu computador, de várias pessoas, de objetos, animais, para que a gente pudesse trabalhar em cima. Eu aconselho a vocês a utilizarem também. O endereço dele é www.signatureedits.com, FreeHAW Fotos. E aí vocês podem baixar suas fotos. Posteriormente, quando vocês julgarem que suas fotos também estão legais, vocês podem fazer o upload para cá. E aí vocês vão estar contribuindo também com o site. Então, bora lá. Eu já baixei uma gama de fotos, separei aqui numa pasta na minha área de trabalho. Essas fotos estão aqui. Como eu falei, tem aqui 35 fotos, das mais variadas. Tem mais pessoas, mulheres, mas tem animais, tem objetos também, mais motos aqui. E a gente vai trabalhar em cima delas. Então a gente vai trabalhar dentro do Lightroom mesmo. Então vou aqui, a gente vai abrir já está aqui instalado no meu computador. Vou abrir o Lightroom Classic. Vai abrir como abre lá no curso também. Pronto. Veja que a interface ainda está limpa, não fez nada, não manipulei nada ainda. Então está tudo mais ou menos como a gente começou lá no curso. Então o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa que eu vou fazer é só recapitular um pouco o que a gente viu na primeira aula. Então eu vou na aba de preferências. Deixa eu só achar aqui. Arquivo. Desculpa. Editar preferências. Ou a tecla de atalho Ctrl, vírgula. Se o seu tiver em outro idioma que não seja português, basta vir aqui na aba geral e vai ter os idiomas que você pode trabalhar. O meu já está em português e geralmente a instalação já vem nativamente em português. Você não precisa manipular mais nada aqui por enquanto. Na outra aba, a aba de desempenho. E aqui você verifica se está sendo utilizado o processador gráfico. Se você tiver placa de vídeo no seu computador, vai aparecer a placa de vídeo aqui e você vai te dizer se você está sendo utilizado ou não. Então aqui está sendo selecionado automaticamente para poder ser utilizada, que é a placa de aceleração gráfica. No meu caso aqui é uma GeForce GTX 750. Aqui embaixo é só a pasta de cache que ele armazena. Você não precisa mexer isso por enquanto. Você tem aqui o tamanho que ele vai armazenar. No meu caso ele está em 5 GB, eu acho que o padrão é 5 GB mesmo. Se tiver outro valor, fica a seu critério. E as outras coisas você não precisa mexer por enquanto. É basicamente isso. Então a única coisa que você vai mexer aqui é o idioma, se você quiser que ele fique em português ou qualquer outro idioma que você queira trabalhar. Vou cancelar. A gente vai criar agora o nosso primeiro catálogo. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou em novo, eu vou em arquivo, novo catálogo. Vou dizer aonde eu quero gravar esse catálogo. Então aqui eu tenho, ele já abriu direto aqui meus documentos, mas eu posso salvar em outra pasta. Geralmente, como o meu computador tem 2 discos rígidos, eu posso abrir em outro lugar. O que eu vou fazer? Eu vou em meu computador. Eu tenho a unidade C, que é a unidade padrão, e tenho a unidade D. Eu vou abrir a unidade D. Vou selecionar ela. Deixa eu voltar aqui, unidade D. Vai abrir várias coisas aqui. Eu vou criar aqui uma pasta chamada nova curso Lightroom. Só para eu ficar organizado. Seleciono ela, clico em criar. Vou dizer um nome, na verdade, o nome desse catálogo. Vou dizer aqui que o nome do catálogo é aula 1. E vou criar. Ele dá uma reiniciada e vai abrir agora já direto no meu catálogo aula 1. Pronto. A aula 1 foi criada. Não tem nenhuma manipulação ainda, não tem nenhum arquivo ainda selecionado dentro dele. O que a gente vai fazer primeiro? Eu vou aqui. Você tem mais de uma forma de fazer isso. A forma que a gente aprendeu foi Ctrl I.
Ctrl Shift I, desculpa. Quando você aperta Ctrl Shift I, você pode adicionar as fotos. A outra forma de fazer isso também é você vir aqui em arquivo, importar fotos e vídeos. Vai dar o mesmo caminho. Aqui em cima vão ter 4 opções. A primeira é adicionar, então você pode adicionar fotos, até ele fala aqui, você pode adicionar fotos ao catálogo sem movê-las do lugar de destino. Você pode mover, então você pode selecionar os arquivos que você tem de um determinado lugar e mover para outro, onde está seu catálogo. Você pode copiar, onde ele vai adicionar as fotos, vai pegar as fotos lá da sua pasta e vai copiar para o destino onde fica o seu catálogo. E copiar com DNG, que ele já pega as fotos do local que você selecionou, vai copiar e vai importar e converter como DNG. Essa parte do DNG é quando a foto já sofreu algum pré-processamento. Então, se você já fez alguma manipulação, já aplicou algum preset, alguma coisa, essas fotos já vão ser convertidas já com essas informações. A gente vai trabalhar agora, eu vou criar aqui em mover, clicar em mover, porque eu não quero que ele fique na minha área de trabalho. Eu vou pegar todas essas fotos que tem lá e vou mover para a minha área, para o meu catálogo. Então, vou selecionar aqui a opção mover. Vou procurar onde estão essas fotos. Eu deixei aqui na minha área de trabalho. Então, as fotos estão aqui numa pasta chamada fotos. Eu vou voltar para aqui para o Lightroom. No meu caso aqui já está até selecionado área de trabalho, mas se não tiver no seu caso aqui, você vai ter que procurar onde está no seu computador as fotos que você quer adicionar. Mas no meu caso aqui, eu expandiria na unidade C, usuários, escolho meu nome aqui, Anderson.Santos, que está no meu computador, e procuro aqui área de trabalho. Quando eu expandir, ele vai pegar, ele já pegou automaticamente todas as fotos que tem dentro da minha área de trabalho, mas o que eu quero especificamente daquela pasta, porque tem fotos aqui que não são relacionadas àquela pasta. Mas se eu quiser manipular apenas aquela pasta, eu venho aqui em fotos, e aí só vou ter as fotos lá da minha área da pasta que eu selecionei de fotos. Feito isso, eu posso importar direto, mas eu vou fazer algumas manipulações para a gente poder, que foram ensinadas no curso também por Dan, para a gente poder ficar igualzinho como ficou lá. Então, possivelmente quando vocês abrirem a primeira vez, isso aqui vai estar totalmente colapsado, então vai estar tudo fechadinho assim. Aqui em destino, você vai definir aonde você quer salvar essas fotos, que essas fotos serão movidas. Como eu falei, eu gosto de trabalhar na minha pasta, na minha unidade D. Então, eu fecho aqui a unidade C, vou para a unidade D. Lembrando que o seu computador pode não ter essa unidade, porque, como eu falei, eu tenho 2 HDs. Então, vocês vão escolher outro local para estar salvando essas fotos. Eu vou procurar aquela pasta que eu criei aqui, chamada Lightroom. Posso adicionar direto aqui, mas vou clicar nela. E aí ele vai me dizer mais ou menos como é que vão ficar todas as pastas já separadas por ano, por dia, lá já dentro da pasta. Se eu quiser eu posso adicionar aqui dentro também. E aqui dentro que fica o meu catálogo. Eu vou colocar na mesma pasta onde está o catálogo para poder ficar mais fácil de gerenciar. Então eu selecionei a pasta voltando aqui no meu disco. Deixa eu voltar aqui. Meu computador, unidade D. Curso Lightroom, pasta aula 1. Aqui dentro já tem todas, aqui já está dentro dessa pasta, tem o meu catálogo. Se eu quiser, eu posso simplesmente criar aqui uma pasta chamada fotos, só para não misturar os arquivos do catálogo com os arquivos das fotos. E volta aqui, ele já vai aparecer aqui fotos, eu seleciono a pasta fotos e eu já sei para onde eu vou copiar, minhas fotos serão movidas. Então, nesse ponto aqui eu não preciso fazer nenhuma manipulação. Então eu já defini qual é o local que minha pasta vai. Meus arquivos irão. Antes de fazer isso, a gente vai criar alguns presets, algumas predefinições referentes aos metadados das fotos, que a gente aprendeu também, que é colocar as palavras-chave, definir algumas informações, e também a questão da renomeação do arquivo. Então, vamos primeiro para a renomeação do arquivo e depois na sequência a gente vai fazer a questão dos metadados. Eu vou colapsar aqui para não ficar muita coisa aberta. Já está selecionado, então não preciso me preocupar. Marco aqui. Eu vou em renomeação do arquivo. Marco. Aqui pode estar desmarcado. Se tiver, você vai marcar renomear arquivos. Depois, você vai clicar em modelo e vai selecionar a opção editar. Em editar,
essa tela já deve ser conhecida para você, você vai definir como é que vai ser o formato do seu arquivo. Então, como é que vai ser o nome do seu arquivo. Veja que vou fechar aqui, mas veja que todas as minhas fotos aqui estão com o nome foto 1, foto 2, estão em diferentes formatos, mas a ideia aqui é eu poder manipular essas fotos colocando um nome que fique mais fácil de eu lembrar que tipo de foto é aquela. Então vou aqui de novo, marco o renome arquivo, como já está marcado, modelo, vou selecionar aqui a configuração personalizada. Aqui eu vou escolher o que eu quero colocar. Nesse caso eu posso começar com um prefixo, eu posso colocar qualquer coisa aqui no começo, então eu posso colocar, por exemplo, as iniciais do meu nome. Meu nome é Anderson Pereira dos Santos, vou colocar a PS aqui para saber que todas essas fotos que começam com a PS são fotos minhas. Coloco um underline para separar de uma outra informação. Eu posso adicionar informações personalizadas que ficam aqui. Então, por exemplo, posso colocar o nome da captura. Basta eu clicar no lugar que eu quero, clico em inserir. Ele vai inserir o nome da captura. Coloco um underline. Posso clicar aqui em inserir texto personalizado. Posso colocar outro underline. E eu posso definir aqui como já está a data. Então, posso simplesmente apagar, deixar aqui a data com dia, mês e ano. Se eu clicar aqui eu posso editar, mas eu vou deixar do jeito que está. Dia, mês e ano, com um ano com quatro dígitos. Aqui no final, vou tirar esse traço e vou colocar underline também, que eu estou padronizando com underline. Aqui em cima você pode até ver como é que vai ficar. Então, a PS, a captura sem nome, sem título, o dia, que no caso hoje é 21/5/2022, e o nome original do arquivo, que é img001.raw. E se eu quiser, posso adicionar mais alguma coisa aqui. Então, posso no final adicionar um underline e colocar aqui um sufixo numérico de nome do arquivo. Então, veja que ele já colocou. Vai ficar um pouco parecido com o nome do arquivo, mas eu posso simplesmente também apagar o nome do arquivo e deixar só aquela parte ali. Se eu quiser eu seleciono. O que eu não quiser, eu quiser manipular, basta eu vir aqui, apagar do começo ao fim, onde começa e termina a chave. Então, vou vir aqui, vou selecionar e apaguei. Tiro o underline para não sobrar. Então veja que ele colocou o sufixo numérico com o nome do arquivo. Então aqui para mim já está adequado. Se eu quiser posso colocar mais alguma coisa. No final posso botar um outro underline. Escolher qualquer coisa que tiver aqui. As dimensões, o comprimento focal de 35 mm, avaliação da velocidade do ISO, o valor do brilho. Qualquer coisa que eu quiser eu posso adicionar aqui. Então fica a critério seu definir como é que o nome do seu arquivo vai ser gerado. Eu vou deixar do jeito que está aqui. Para mim já atende a minha necessidade. Antes de marcar concluído, eu posso vir aqui embaixo e eu tenho que fazer isso, na verdade, para salvar essa predefinição. Então eu vou vir aqui e salvar configurações atuais como nova predefinição. Então estou dizendo para o Lightroom que eu quero que este padrão de arquivo, de nome de arquivo, fique definido como um padrão meu. Então posso dizer que esse aqui vai ser meu novo padrão. Então vou salvar dessa forma. Vou dizer qual é o nome. Então eu vou dizer aqui que é meu nome, mas pode ser qualquer coisa. Vou colocar aqui como Anderson. Vou criar. Veja que ele já definiu aqui o nome da predefinição como Anderson. Posso marcar como concluído. E automaticamente ele já traz para cá como o modelo Anderson. Então, até embaixo ele já até mostra mais ou menos como é que vai ser o nome. E eu posso definir como eu quiser agora. Então, vamos supor, eu vou me basear aqui de foto de mulheres, independente de quem seja. Eu vou definir aqui que o texto padrão, o nome da captura vai ser mulheres. Então, nesse caso aqui vão ser todas as fotos que eu estou selecionando, vai ter o meu prefixo, primeiro APS, underline mulheres. Então, todas as fotos que tiverem o nome mulheres, eu sei que são fotos de mulheres. Um texto personalizado que eu posso colocar qualquer coisa aqui. Então, eu posso dizer aqui que são mulheres cotidiano. Então, porque perceba que a maioria das fotos aqui são fotos no dia a dia. Pode ser uma foto de um ensaio, mas poderia colocar aqui de ensaio também, se eu quisesse. Fica a critério seu também, não é uma regra. Então, eu coloco aqui mulheres cotidiano. Ele já concatenou aqui mulheres underline cotidiano. Então, só de bater o olho no arquivo, eu já sei que aqueles arquivos se referem às fotos de mulheres no cotidiano. Pronto. Antes de importar, o que é que eu vou fazer? Eu vou colapsar aqui já está certo, não preciso manipular mais nada. Vou colapsar. E
vou manipular essa parte aqui que é aplicar durante a importação. O que é que eu vou fazer? Eu vou nesse combo que tem aqui chamado metadados, eu vou selecionar, vou clicar em novo. Então aqui eu vou definir um novo padrão de metadados. Então, o que são os metadados? Os metadados são informações ocultas que ficam dentro de um arquivo. É através disso que a gente consegue saber algumas informações, como a data que foi tirada, onde foi tirada, no caso a foto, quem tirou. Então a gente acrescenta mais informações nesse arquivo para poder transformar esse arquivo mais personalizado seu, entendeu? Então aqui eu vou definir algumas informações básicas, como por exemplo, se eu vier aqui embaixo eu posso definir os direitos autorais. Então eu vou definir que, antes de direitos autorais, eu vou fazer logo embaixo o criador IPTC, vou colocar aqui o meu nome, lembrando que essas fotos não são minhas, eu baixei do site, então estou apenas fazendo um experimento aqui, mas não vou assumir a autoria das fotos. Mas vou colocar aqui Anderson Pereira dos Santos. Não vou colocar meu endereço. Vou colocar apenas a cidade. Vou colocar aqui Salvador. O estado ou província, no caso Bahia. Não vou colocar o código postal. Vou colocar aqui o país, que é Brasil. Não vou colocar o telefone. Vou colocar meu e-mail. Não vou colocar mais informações referentes a dados pessoais. Aqui em cima, eu já preenchi aqui o que eu precisava. Veja aqui, deixa eu só descer um pouquinho aqui. Automaticamente, quando você preenche, automaticamente fica marcado também. Se eu não quiser que essa informação seja adicionada ao arquivo, as fotos, quando eu fizer a importação, eu posso simplesmente vir aqui e desmarcar. Quando eu desmarco, ele não vai setar dentro do arquivo. Mas, como eu já preenchi, eu vou deixar marcado. Vou voltar aqui em direitos autorais. Eu vou buscar, como o Dan explicou na aula, vou buscar a Lei de Direitos Autorais do Brasil. Primeiro link, então vai ter aqui um link da lei, que é a Lei 9.610. Vou copiar essa lei, copiei o título que está aqui, vou colocar aqui em direitos autorais. Eu vou colocar aqui, nesse caso você não é obrigado a selecionar, poderia deixar desconhecido, mas vou colocar aqui como domínio público, porque essas fotos não são minhas, como eu falei, já como foram disponibilizadas gratuitamente pelos seus criadores, vou deixar como domínio público aqui, e vou setar aqui a URL dos direitos autorais. Então, nesse caso, eu vou pegar o link, a URL da lei, e vou colocar aqui, só para poder ficar registrado. Aqui tem outras informações também que você pode colocar se você quiser. Se você quiser que automaticamente suas fotos sejam importadas com uma determinada classificação em estrelas, então poderia marcar aqui 5 estrelas, 4 estrelas, 3, 10. Se você clicar de novo ele fica zerado. Eu vou desmarcar porque eu não quero que ele classifique com nada. Poderia colocar um rótulo, uma legenda. Poderia colocar algum comentário. Então, por exemplo, fotos baixadas da internet. Posso colocar a localização, mas nesse caso aqui, como são várias fotos variadas de várias pessoas, não faz sentido eu colocar uma localização do GPS, porque as fotos não foram tiradas em vários locais diferentes do mundo. Altitude, a direção, também não importa por enquanto. Outras informações de conteúdo, como título, código do objeto, autor da descrição. São várias informações assim que talvez seja até um pouco difícil de a gente saber, mas existe a possibilidade de você acrescentar aqui. Feito isso, eu não vou clicar em criar, eu vou clicar aqui em salvar configurações atuais como nova predefinição. Vou definir o nome, então vou definir aqui que é meu nome também, Anderson. Vou criar. Pronto. Veja que aqui ele já está definido a predefinição. Não preciso clicar em criar porque ele já definiu lá. Se eu clicar em cancelar aqui, ele já apareceu aqui para mim a minha seleção de metadados. Vou selecionar, vou clicar aqui em editar predefinições. Quando você seleciona já com o preset, a predefinição que você criou setada aqui, marcada, você pode editar ela. Então eu vou clicar aqui em editar predefinições. Pronto, ele abre para mim. Perceba que cliquei no lugar errado, deixa eu cancelar. Aqui, desculpa. Pronto.
Ele já trouxe para mim aqui em cima Anderson, eu tive que selecionar aqui Anderson, pegou todas as informações que eu já tinha definido antes. Eu esqueci apenas de colocar aqui embaixo as palavras-chave. Então, eu já posso definir algumas palavras-chave que vão me servir posteriormente para poder fazer algum tipo de busca, como o Dan tinha explicado. Então, vou colocar aqui, deixa eu ver, tem que ser, nesse caso aqui, lembre-se que isso aqui é uma predefinição. Então, o ideal é que você coloque de uma maneira genérica. Não basta eu chegar aqui e colocar mulheres. Não faz sentido porque eu posso estar importando uma foto de um homem. Posso importar a foto de uma moto. Então, se eu fizer a importação apenas colocar aqui direto como mulheres, a minha busca vai acabar sendo prejudicada, porque posteriormente, quando eu buscar mulheres, vai aparecer um homem, vai aparecer uma moto, vai aparecer um gato. Então, o ideal é que eu coloque sempre pré-definições, algumas palavras-chave mais genéricas. Então, eu posso colocar aqui curso, vírgula, Infinity. Eu estou colocando coisa da minha cabeça, Infinity School, porque eu estou baseando no que a gente está estudando. Ensaio, por exemplo. Aí vai da criatividade e da necessidade de vocês. Marco aqui em concluído. Eu vou salvar. Disse aí que eu quero salvar. Marco Anderson. Pronto. Então agora eu já tenho definido o nome do arquivo que vai ser gerado e tenho definido também os metadados e, além disso, definido aonde esses arquivos vão ser armazenados. Então tudo isso já está bem certinho para mim aqui. Ele perdeu, mas está aqui selecionado para salvar em fotos. Deixa eu marcar aqui. Fotos. Pronto. Então ele vai salvar na minha pasta curso Lightroom, aula 1, fotos. Eu vou subir. Vou deixar aberto aqui, porque pelo que eu percebi, se você clicar aqui em cima, ele vai selecionar a pasta raiz, como se fosse a pasta onde você quer salvar. Para você colapsar, você colapsa aqui no nome destino. Então, quando eu clicar abrir de novo, ele vai manter ainda no mesmo lugar. Não clique aqui, sempre clique na pasta, na abinha aqui destino. Aqui eu não preciso manipular mais nada aqui em cima, porque já está certo. Já coloquei aqui que eu tô, os arquivos que eu vou importar, já estou definindo que eu vou pegar as fotos de mulheres, inicialmente. Vou fazer uma mudança aqui em cima em tratamento de arquivo, que é para criar visualizações inteligentes. Deixar marcar, já vem marcado, mas você pode marcar aqui para não importar possíveis duplicatas, para você impedir que hajam arquivos iguais no local. Então, o igual não é você ter tirado duas fotos em momentos distintos e as fotos se parecem. O igual é que exatamente o arquivo que você está copiando é exatamente igual a um outro arquivo, em tamanho e algumas características. Então, se você fizer isso aqui, você garante que você não vai estar levando arquivos duplicados para outro lugar. Você pode também já marcar aqui que você quer fazer uma segunda cópia para outro local. Como o Dan falou, você vai estar armazenando mais espaço, então espaço é ouro, a depender da quantidade de fotos que você tiver e a quantidade de trabalho que você vai ter. Mas lembrando também que isso é uma cópia de segurança, então você vai ter um backup, porque quem tem um não tem nenhum, e quem tem dois tem um. É questão de arquivos. Então a ideia é que você sempre tem um backup, aí fica a critério seu marcar isso ou não. Se você marcar, você obrigatoriamente tem que dizer para onde você quer que esses arquivos sejam armazenados. Nesse caso eu vou deixar o meu desmarcado, porque eu não vou duplicar, até porque essas fotos não são minhas, então se eu perder não vai fazer falta. Mas se for uma coisa sua, se for uma coisa que você precisa deixar armazenado, se for um ensaio de alguém, ensaio de gestante, de casamento, são coisas que você não vai conseguir recuperar posteriormente. Então preze sempre por fazer um backup, seja local, seja no disco, um HD externo, seja na nuvem. Mas no meu caso aqui eu vou deixar desmarcado. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar. A minha ideia aqui vai ser trabalhar com fotos de mulheres inicialmente, até porque eu defini que o nome dos arquivos aqui vão ser nomes de mulheres, vão ser mulheres em cotidiano. Então eu vou definir algumas palavras-chave. Veja que eu tenho mulheres mais variadas aqui, então tenho mulheres negras, mulheres brancas, noivas e assim vai. Cabelos crespos, cabelos cacheados, cabelos lisos, cabelos raspados e assim vai. Então eu posso criar várias pré-definições desse tipo, várias palavras-chave, selecionando independentemente cada uma das fotos.
Então eu vou agrupar, vou selecionar algumas palavras-chave e vou definir quais fotos que eu vou importar naquele momento. Para não correr risco de importar fotos que eu não quero, eu vou primeiro clicar aqui em cima, onde tem todas as fotos, e vou marcar, para desmarcar aqui, para ele não selecionar nenhuma, e eu vou selecionando à medida que eu quiser. Para você, se você não estiver vendo todas as fotos, pode estar em uma visualização diferente. Se estiver nesse tipo de visualização, basta você vir aqui no primeiro item e marcar todas as fotos de origem. Então aqui ele vai me selecionar todas as fotos que estão na mesma pasta que eu cliquei. Eu vou selecionar primeiro mulheres negras, então vou colocar aqui a palavra-chave mulher, separada por vírgula sempre. Você pode colocar só com letra minúscula mesmo. Você coloca mulher, negra, posso colocar aqui cabelo curto. Pronto. Vou deixar aqui cabelo curto porque eu vou definir algumas mulheres, vou pegar algumas mulheres específicas. Então vou deixar aqui, vou marcar essa, cabelo curto, que é negra. Essa aqui, não sei se o cabelo está preso ou é curto, mas vou definir que ela está com cabelo curto. Aparentemente, deixa eu ver essa aqui também, talvez... Não, essa aqui talvez está com cabelo preso. Vou deixar com cabelo preso e só. Por enquanto só tenho essas duas mulheres que eu considerei que, que são negras e tem um cabelo curto. Poderia colocar mais algumas coisas aqui. Nesse caso, se eu fosse mais purista, poderia colocar que está sorrindo. Mas essa aqui já de baixo não está sorrindo, então teria que importar apenas essa. Mas vou tirar esse porque senão vou perder muito tempo. Então vou deixar só desse jeito. Então, mulher negra, mulher, vírgula negra, mulher, vírgula, cabelo curto. Pronto. Se eu clicar aqui em importar, aqui em cima vocês vão ver que ele está movendo as fotos. Fez duas operações. Então, ele já fez aqui as visualizações inteligentes das minhas fotos. Então, ele já me mostrou que tem aqui duas mulheres, que são mulheres negras. E eu quero continuar ainda a importação. Para isso, basta eu clicar Ctrl Shift I. Ele volta para aquela tela que eu estava antes. Selecionar a origem. Se não aparecer, você clica de novo onde as fotos estão. Veja que as duas fotos que eu selecionei já não aparecem mais aqui, porque ele moveu literalmente. Como eu selecionei a opção mover, ele já moveu do disco. Então, se eu voltar aqui na minha área de trabalho e procurar essas fotos, perceba que essas fotos não estão aqui. Então, porque ele pegou de um lado e moveu para o outro. Então, se você não quiser mover, quiser apenas copiar, você vai ter que selecionar a opção copiar. Mas no meu caso aqui eu quero mover, então eu vou mover. Vou continuar a seleção de mulheres negras. Então vou colocar aqui de novo mulher. Ele já até pega e já traz para você o que você quiser. Se botar negro ele já traz. Quando ele fizer isso, quando ele já tiver auto-preenchido o que você colocou, basta você apertar a tecla Tab, que aí ele automaticamente já preenche o resto para você. Vou colocar aqui cabelo crespo. Ou pode ser crespo, cabelo black. Fica muito ao critério de vocês exatamente o que vocês querem. Você pode colocar muita coisa, pouca coisa, lembrando que isso posteriormente vai influenciar no filtro que você fizer. Para não ter o risco de clicar aqui em importar todo mundo com essas palavras-chave, eu vou desmarcar. Se vocês perceberem aqui, já está tudo marcado do jeito que eu deixei da outra vez, então tá com o mesmo texto personalizado, nome de captura e as outras marcações que eu fiz e o metadados que eu tinha colocado aqui também, que já tem algumas palavras-chave. Então vou selecionar as mulheres negras aqui. Então essa é negra, cabelo black, essa. Eu vou tirar o cabelo black porque aí já me impede de importar essa aqui. Mas vou importar essa também. Opa, tem que marcar aqui em cima. Você clica, se você clicar só na foto não vai. Se clicar aqui em cima, no quadradinho do cheque aqui. Vou marcar essa. Pronto, acho que eu vi todas aqui. Pronto. Então, aqui eu já consegui selecionar todas as mulheres negras. Opa, faltou essa. Então aqui eu já tenho selecionado todas as mulheres negras que atendem a característica daqui das minhas palavras-chave. Então, para eu fazer agora, eu vou clicar em importar. Ele vai demorar um pouquinho, porque ele está movendo, porque os arquivos são grandes. Está fazendo as operações ali. Pronto.
Já importou todas as mulheres. Importou 8 fotos. Já importou todas as mulheres nas características que eu defini lá. Eu vou importar de novo. Veja que é um trabalho de você ir e voltar. Às vezes você vai fazer isso rápido com o tempo. Então eu vou dar aqui Ctrl Shift I. Ele vai abrir aquela tela novamente. Vou selecionar a pasta de novo onde as fotos se encontram. Perceba que todas aquelas fotos sumiram. Eu vou desmarcar aqui todas as fotos. E agora eu vou selecionar mulheres. Acho que até faltou uma mulher negra aqui. Deixa eu aumentar um pouco. Sim. Mas vou ignorar por enquanto e vou selecionar as outras mulheres aqui. Vou selecionar mulher, vírgula, noiva. Porque tem várias noivas aqui. Vou selecionar primeiro as noivas. E aí fica... Você vai ter situações que você vai entrar no dilema. Porque, por exemplo, tem noivas aqui que estão sozinhas, como essa e essa. E tem noivas que estão em casal. Se eu colocar aqui a tag casal, isso vai quebrar um pouco o meu filtro, porque toda vez que eu pesquisar casal e eu tiver importado essas duas fotos aqui, essas fotos vão estar catalogadas de uma forma errônea. Então, não é um casal. Então, eu vou ter que excluir a palavra casal para poder evitar. Ou, simplesmente, eu posso colocar aqui noiva casal. E botar aqui noivo também. E importar apenas essas duas fotos inicialmente. Então, deixa eu tirar um ponto que apareceu aqui. Eu vou marcar esse casal e esse casal aqui e vou fazer a importação. Acho que só tem esse, não estou vendo outro. Ok, vou importar. Pronto. Vou fazer outra importação. Vou clicar aqui em fotos. Vou importar agora o restante das mulheres. Mulher. Branca. Você pode botar branca ou caucasiana. Caucasiana. Loira. Que a maioria aqui é loira, eu acho. Só. Vou manter só essa aqui. Então a morena aqui, mas vou deixar do jeito que tá. Não vou selecionar ela agora. Vou desmarcar todas as fotos. Vou selecionar essa. Essa aqui não. E essa. Vou fazer a importação. Pronto. Vou fazer de novo a importação. Eu não vou importar tudo, porque vocês já entenderam mais ou menos como é a ideia. Eu só vou importar agora homens, para diferenciar um pouco. O que é que eu vou mudar aqui? Vou desmarcar tudo, né, para não aparecer. Vou mudar aqui o nome da captura para homens. Só para eu bater o olho no arquivo e saber que eu estou importando homens. Vou aqui em metadados, vou colocar homem, negro. Por enquanto só. Homem, negro, fundo escuro, porque as fotos que eu vou importar vão ter fundo escuro aqui, aparentemente. Pronto. Vou marcar essas duas fotos que eu quero importar. E pronto, vou importar. Importação feita. E aqui a gente termina a parte de importação.